Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do 22 ao versículo 1 do capítulo 4. Amém? Aqueles que encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Colossenses 3, a partir do versículo 22, nós vamos ler do 22 até o versículo 1 do capítulo 4. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo nosso Senhor, que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Amém? Vamos orar. Santo querido Deus, obrigado, Senhor, por esta leitura, e te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor nos ajude com a direção do teu Santo Espírito durante a exposição e a aplicação desse texto sagrado. Que possamos sair daqui desse lugar edificados, transformados, ó Deus, pela tua palavra, pelo poder do Senhor, poder da tua palavra e a ação poderosa do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados. Usa mais uma vez este miserável pecador, ó Deus, pela tua misericórdia, tem essa responsabilidade de expor a tua palavra com temor e tremor no coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém? Irmãos, estamos chegando próximos já do final dessa série de mensagens, Cristo sobre tudo. Nós estamos aqui tratando em que o apóstolo Paulo apresenta aqui a supremacia de Cristo, né? A suficiência, a supremacia de Cristo, coloca realmente Jesus Cristo como sendo tudo sobre todos. Vimos também ao longo dessas exposições, dessas mensagens, que esta igreja estava enfrentando uma heresia, né, titulada aí, como nosso pastor André trouxe em suas mensagens anteriormente, né, ela era intitulada Heresia de Colossos, né, misturava o judaísmo, né, judaizantes, com gnosticismo e até também filosofias do mundo grego. Então, Paulo, para combater essa heresia dentro dessa igreja, tomando esse conhecimento, ele escreve essa carta em que ele enfatiza a supremacia de Cristo. Realmente, irmãos, é isso. Cristo é tudo sobre todos. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem Cristo, a nossa existência não tem nenhum sentido. O nosso serviço, o nosso trabalho, nada na nossa vida teria sentido sem a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 3, ele vai tratar de alguns relacionamentos, né? 2 tipos de relacionamentos. O primeiro relacionamento é o relacionamento na vertical, relacionamento do homem com Deus, né? E o outro tipo de relacionamento é na horizontal, são os relacionamentos interpessoais, relacionamentos de uns com os outros. Ele vai tratar aqui também nesse capítulo sobre as virtudes, né, de um novo convertido, de uma pessoa que realmente se converteu ao Evangelho, entregou a sua vida a Jesus, que nasceu de novo e agora ela tem uma nova forma de pensar, a nova forma de agir. Ela não segue mais os padrões do mundo, mas já começa a seguir os padrões do reino de Deus. É como nós vimos aqui a partir do capítulo 3, versículo 1, quando ele vai dizer: portanto, se fossem nascidos juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Né? Depois ele vai ver, capítulo do versículo 5 diante, ele vai tratar dos resultados dessa união, né? E os vícios que devem ser abandonados. Ele vai tratar disso também. A partir do verso 12, ele vai tratar as virtudes que devem ser cultivadas. O verso 12 vai começar dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então ele vai tratar aqui do capítulo 3, a partir do verso 12, das virtudes de uma pessoa nova convertida. E como nós vimos, né, domingo passado, o pastor André trouxe os deveres da família, né, como devem ser os deveres da família, né, a partir do verso 18 até o verso 21, foi a exposição que o pastor André trouxe, né, sobre como deve ser o relacionamento entre esposo, esposa e os filhos, relacionamento entre os membros da família, qual o padrão estabelecido por Deus para esses relacionamentos. E agora ele vai tratar, ainda dentro desse contexto, a partir do verso 22, né, do relacionamento entre servos e seus senhores. Era comum, irmãos, naquela época, no primeiro século, as famílias que tinham mais condições terem servos e servas, e podiam ser escravos, como pessoas contratadas também para fazer algum serviço, né? Mas na maioria das vezes eram escravos mesmos. E naquela época, irmãos, nós temos um conceito, na nossa época, um pouco diferente da questão de como se dá a escravidão de uma pessoa, como uma pessoa se torna escrava. Naquela época, você se tornava escravo. Se a sua cidade fosse invadida por outro, o seu reino por outro reino, aí automaticamente você se tornava escravo, né? Ou se você adquirisse uma dívida e não conseguisse pagar aquela dívida, então você se tornava escravo daquela pessoa porque você não conseguiu pagar a dívida, certo? E interessante, irmãos, que o escravo era tido não como um ser humano, era tido como um objeto. Não era considerado uma pessoa. Tanto que o Senhor podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha direito sobre a vida e a morte daquela pessoa. Se ele matasse o dono do escravo, se matasse o escravo, ele não ia sofrer nenhum tipo de penalidade, porque era como se aquela pessoa não tivesse valor nenhum para a sociedade. Era um objeto, um produto, literalmente. Veja que contexto interessante, né? O contexto em que o cristianismo começa a ser propagado, que o reino de Deus começa a ser expandido, né? Nós vamos ver que o evangelho, ele realmente muda e transforma toda e qualquer circunstância e situação. Quando nós vamos ver mais adiante, irmãos, antes de nós entrarmos em si, na exposição desse texto, nós vamos ver que Paulo trata em uma das suas cartas, ele vai tratar a carta a Filemon, ele vai fazer uma recomendação sobre um escravo, né, que havia fugido do seu senhor e que tem um contato com o apóstolo Paulo, e esse escravo se converte e tem uma mudança, e Paulo envia ele de volta para que ele acertasse as suas contas e para que ele pedisse perdão. E Paulo escreve uma carta pedindo para o dono do escravo, né, a carta a Filemon, para que seja perdoado o ato que aquele escravo fez. E Paulo vai dizer, recebe ele agora como irmão. Irmãos, nós somos um em Cristo Jesus, amém? 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 Então, todos aqueles que são da fé, irmãos, são nossos irmãos. Todos os que são da fé são os nossos irmãos. Independente da sua classe social, independente da sua etnia, da sua nacionalidade, independente de qualquer circunstância, se essa pessoa se converteu genuinamente a Cristo, ela se torna nosso irmão em Cristo. Amém? Ela pode ter cometido as maiores atrocidades que se possa imaginar, mas a partir do momento que ela genuinamente se converteu, ela se torna nosso irmão em Cristo. O maior exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja. Era um homem que perseguia e massacrava a igreja. Em Atos 9, ele se converte, né, tem um encontro com Jesus, depois Ananias ora, né, ele se converte e ele se transforma o quê? No maior evangelista e no maior plantador de igrejas da história e no maior escritor do Novo Testamento, né? Mas assim que ele se converte, há receio entre a igreja, os irmãos, porque era um cara que ia lá e prendia e matava os crentes. E aí, como receber esse homem agora tranquilamente? Então a igreja recebia com receio, mas recebeu, né? Estou tratando isso, irmãos, para dizer aquilo que a gente disse em algumas mensagens anteriormente. Na igreja não existe maior e nem menor. Nós temos 2 oficiais na igreja batista, né? Pastores e diáconos. Mas ter esses títulos, irmãos, não nos colocam acima dos outros membros da igreja. Nos dá uma responsabilidade maior. Mas todos nós aqui somos iguais diante de Deus. A situação nossa diante de Deus é a mesma, não se engane. A mesma necessidade que você tem de Jesus é a mesma necessidade que o pastor tem de Jesus.
A mesma necessidade que os diáconos têm de Jesus é a mesma que você tem de Jesus. Amém? E ele vai tratar desse relacionamento. Ele começa, verso 22, acompanha aí na sua Bíblia, irmão, vai dizer: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Irmãos, que responsabilidade nós temos? Que responsabilidade a pessoa que entrega a sua vida a Jesus tem de dar um verdadeiro testemunho? De entender que Jesus, ele realmente é tudo na sua vida. Nós vemos aqui que não é algo particular só do primeiro século ou dessa situação. Muitas vezes, quando nós desenvolvemos nossas atividades, seja na escola, seja no trabalho, normalmente é normal que o ser humano ele se empenhe mais quando ele está sendo observado, né? E ele vai fazer o trabalho da melhor forma possível quando está sendo observado. Eu me lembro na época que eu estava servindo o exército, ali no 16º, quando nós íamos pagar alguma missão, né? Quando o oficial estava, era todo mundo pegado, meio vibrando. Quando o oficial saía, a gente sentava embaixo de uma mangueira e ficava lá descansando, dando migué, né? Mas quando o oficial chegava, vem o oficial, aí a gente ia de novo, né? Ia pagar a missão lá, todo mundo vibrando. Por quê? Porque pensava em ganhar o quê? Algum benefício, né? Buscando também o quê? O reconhecimento. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o que a gente realiza, nós queremos o quê? Um reconhecimento. Amém, irmãos? Amém. Na maioria das vezes não é isso? E quando esse reconhecimento não vem, nós ficamos o quê? Tristes. E às vezes até nós nos empenhamos, mesmo quando não estamos sendo observados. Mas aí ocorre que esse reconhecimento não vem. E a tendência é que a gente não faça mais o trabalho da mesma forma que a gente estava fazendo. Não estou sendo reconhecido. Né? Então, tem para que fazer? Continuar dando o meu melhor, se não há reconhecimento. Mas olha só o que a palavra de Deus diz, né, em relação a como deve ser o comportamento de alguém que foi encontrado pelo amor de Cristo, que teve as suas vidas transformadas pelo amor de Cristo. Olha só o que diz a palavra: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar ao homem, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Servindo de coração alegre, independente do que você faça, independente de qual seja a sua função. Se você é gari, se você trabalha numa empresa que limpa fossa, se você trabalha fazendo asfalto, se você é empresário, se você é juiz, se você é doutor, se você é feirante, você tem que executar o seu trabalho da melhor forma e com um coração sincero, alegre. Não visando somente o reconhecimento ou agradar as pessoas que estão acima de você, mas fazendo de coração, temendo a quem? Ao Senhor. E ele vai continuar explicando o porquê disso. O porquê que nós devemos cumprir os nossos trabalhos, as nossas atividades, porquê devemos obedecer àqueles que estão acima da gente, né? Com singeleza de coração. Por que devemos agir dessa forma? Não só por interesses próprios, né? Por que isso? Ele vai continuar, acompanha aí na sua Bíblia. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de quê? De todo o coração, para o Senhor e não para homens. Irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós nos tornamos o quê? Discípulos de quem? De Cristo. Então nós nos transformamos nos representantes de Deus aqui na terra. Cada crente, cada cristão, cada um individualmente, cada um de nós individualmente, somos responsáveis por sinalizar nesse tempo o reino de Deus. Principalmente, irmãos, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa forma de viver. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Mas, quando nós olhamos, irmãos, para esse texto,
nós vamos ver como a igreja ainda está distante dessa realidade. Tem um ditado, não sei se vocês já viram, né? Eu ouvi muito meu pai daquele sertanejo antigo, ele falava muito, me dava muitos conselhos, eu tive muito contato, graças a Deus, com meu pai, andei muito com meu pai, sempre andando com ele, ele me dava muitos conselhos, eu ficava confuso, porque ele dava conselho, mas ele fazia o contrário do conselho que ele me dava, né? Aí ele dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Meu pai dizia isso. Mas só que a palavra de Deus, Jesus diz, faça o que eu faço. Faça o que eu digo e também faça o que eu faço. Quando nós vamos ver, irmãos, o exemplo de Jesus, Jesus é o Senhor de tudo, amém? Não há dúvida aqui sobre isso, amém, irmãos? Jesus é tudo sobre todos, amém? Ele é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor de tudo que existe, amém? Jesus é Senhor. Então ele não tem ninguém acima dele, ele é o Senhor, amém? Mas quando nós vamos ver Jesus e seu ministério, ele se submete às autoridades. Ele se submete. Quando ele vai ser crucificado, julgado ali por Pilatos, ele podia escapar daquele julgamento. Amém, irmãos? Amém. Ele tinha poder suficiente para fazer isso. Amém? Mas ele o quê? Se submete. Mesmo sendo o julgamento o quê? Injusto. Ele se submete. Ele cumpre. Ele não se levanta contra. Ele cumpre. E às vezes nós temos dificuldades em obedecer uma ordem de uma pessoa que está acima de nós. Seja um pai, uma mãe, seja o pastor da igreja, seja uma autoridade constituída. Nós temos essas dificuldades. Temos dificuldades em realizar tarefas. Às vezes delegam para nós tarefas e a gente às vezes não faz. Como estamos tratando de relações aqui, ao início do texto de família, né? Às vezes o marido pede à esposa alguma coisa, a esposa, com raiva porque o marido não fez alguma coisa lá, ela vai lá e não faz. Aí o marido também paga na mesma moeda, não faz. O filho da mesma forma. Daqui a pouco eu vou. Na minha época não tinha isso, né? Dissesse um negócio desse, comia, né? Quando o pai falava, a gente já corria para fazer. Mas hoje está dessa forma. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque nós não entendemos. Porque quando a minha esposa pede para fazer alguma coisa, eu tenho que entender que eu não estou fazendo para ela. Estou fazendo para o Senhor. Quando meu esposo me pede para fazer algo, eu tenho que fazer e dar o meu melhor, porque eu não estou fazendo para ele. Estou fazendo. Quando o meu chefe no trabalho me pede para fazer alguma coisa, eu tenho que fazer o melhor, não porque ele é o meu chefe, não para o meu chefe, mas porque eu estou fazendo aquilo ali para o Senhor. Para o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Porque Jesus é tudo sobre todos. Porque o meu coração está alegre, porque realizando da melhor forma eu estou glorificando o Senhor. Mesmo que isso não traga nenhum reconhecimento, nenhum tipo de vantagem para mim. Eu não vou fazer buscando essas coisas. Eu vou fazer buscando de todo o meu coração glorificar o Senhor. Esse é o dever do cristão genuíno, do discípulo de Jesus genuíno. Aqui está tratando a relação entre um escravo e seu senhor. Né? Mas você pensa que o negócio é estreito só para quem está a serviço? O negócio também é estreito para o cristão que está que está comandando, que está tendo o direito de comando, que está numa posição mais elevada do que o outro. Nas nossas relações sociais, nós vamos ter hierarquias, amém, irmãos? Vamos ter hierarquia. Em todo segmento da sociedade, nós vamos ter hierarquia. Existe hierarquia na família, né? Homem, mulher, filhos. Na empresa vai ter lá, vai ter o presidente da empresa, vai ter o gerente, vai ter encarregado. Né? Onde você for, na escola vai ter o diretor, supervisores, professores. Onde você for em uma sociedade organizada, vai haver hierarquia. Mas quem é servo vai ter que servir como se estivesse servindo ao Senhor, mas quem estiver em posição de comando também vai entender que mesmo nessa posição de comando, ele também está servindo ao Senhor. Verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo
O Senhor que está servindo. Qual é a nossa herança, irmãos? A vida eterna. Então nós já recebemos essa recompensa. Então o maior reconhecimento de todos já foi recebido. Amém, irmãos? Nós devemos realizar as atividades da melhor forma, dando um testemunho verdadeiro, glorificando a Deus através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso testemunho, não para recebermos o reconhecimento dos homens, das pessoas que estão à nossa volta. Mesmo que isso não aconteça, irmãos, nós devemos estar alegres porque há a certeza de que já recebemos essa herança, essa recompensa. A certeza de que já ganhamos a vida eterna, de que somos eleitos e escolhidos de Deus. Amém, irmãos? Porque nós estamos servindo, na realidade, ao Senhor. Ao Senhor. Verso 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Irmãos, quando eu olho esse texto, o meu coração dá uma aliviada. Porque o momento que nós vivemos no nosso país é um momento tão delicado como brasileiros, né? Que a gente está vendo tanta injustiça. Né? Que às vezes eu não sei você, às vezes eu olho assim, Senhor. Mas quando eu olho para esse texto, saber que todas essas pessoas que estão cometendo essas injustiças, um dia elas receberão em troco a injustiça feita. Mas nesse texto aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não está se referindo às pessoas que estão fora da igreja. Essa é uma carta endereçada aos membros da igreja e conosco. Então, quem está na igreja, você é um cristão e exerce uma função elevada, tem pessoas sob o seu comando, e você age com injustiça sobre essas pessoas, não pense que Deus vai fechar os olhos. Deus vai retribuir a sua injustiça da mesma forma. Se você não tratar as pessoas que estão a serviço de você com justiça, se você tratar com injustiça, o texto bíblico está dizendo que você vai receber em dobro a injustiça que você praticou. Ah, pastor, mas isso é para quem é empresário, para quem é isso? Às vezes você chama uma pessoa para limpar o seu quintal. Amém? Chama uma pessoa para fazer um serviço na sua casa. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Um rapaz todo tatuado. Você olha assim, a aparência, mas é uma pessoa extremamente educada. E ele dando o testemunho dele para mim, falando que foi fazer um serviço. Ele faz serviço de pintura. Foi fazer o serviço, ele não sabia que eu era crente. Foi fazer na casa de um pastor. Só que ele trabalhou uma semana na casa desse pastor, ele não sabia que era um pastor, ele não sabia nem que essa pessoa era crente. Porque ele não dava nem sinais de que era uma pessoa convertida. Nem água ofereceu para o rapaz. E ele dando testemunho. E depois, quando eu falei que eu era pastor, ele se assustou um pouco. Mas eu concordei com ele. As piores pessoas que eu atendo no trabalho como motorista de aplicativo, as piores, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo, são cristãs. Infelizmente. Os piores testemunhos, as piores experiências minhas dentro do transporte com aplicativo são pessoas com pessoas que dizem cristãs. Com pessoas até que eu pego depois de um ciclo de oração. Eu pego na porta da igreja, entro no carro, tratando mal. Pessoas mal educadas. Não leram, né? O que Paulo escreveu aqui aos Colossenses. Você receberá em dobro a injustiça que você pratica. As pessoas que estão a nosso serviço, principalmente se essa pessoa for da fé. Principalmente. A gente não deve tratar mal nem as pessoas que não são, imagine quem é da fé. Devemos tratar o quê? Com justiça. São irmãos. Nós somos irmãos. Somos um em Cristo Jesus, amém? Amém. Ou deveria ser, né? Pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a justiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, independente de quem seja, irmãos.
Você pode ser o Alexandre de Moraes. Estou falando esse nome, está gravando, a captura fica até com medo, né? Que hoje pode nem citar o nome desse homem mais, mas pode ser quem for. Ninguém está acima do Senhor Jesus. Ninguém está acima de Jesus. Todo aquele que praticar injustiça, um dia será julgado por ele e receberá em troco a injustiça praticada. Principalmente aqueles que são e que se dizem seguidores de Cristo. E essa sessão, irmãos, termina no início do capítulo 4 ainda, né? Primeiro versículo, que diz: senhores, se referindo diretamente a quem está numa posição hierárquica maior do que a de servo. Agora, aos senhores, ele diz: tratai aos vossos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. O que é que Jesus está dizendo aqui? Embora você esteja numa posição acima do seu servo, se lembre que eu estou acima de você. Eu estou acima de você. Se lembre que tem alguém acima de você. E que você vai responder, assim como o servo responde a você, você vai responder a mim. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que a palavra de Deus está ensinando. Nós responderemos, irmãos, sobre todas as nossas ações, sobre tudo que fazemos. Nós prestaremos contas diante de Deus. Por isso nós devemos agir sempre com justiça, com equidade. Devemos ser justos em tudo. Eu estava vendo o testemunho em um podcast, né? Eu não acompanho, tem lá as minhas discordâncias teológicas entre o pessoal daquele ministério diante do trono, mas estava vendo no podcast a Ana Paula Valadão, né? Falando junto com o marido dela, que naquela época que o diante do trono era um fenômeno, uma coisa, movimentava muito, muito dinheiro, né? Eles eram um ministério de louvor muito conhecido no Brasil, né? E chegou o tempo que eles tiveram que prestar contas, né? Ver qual era a situação, porque era o nome deles, eles estavam saindo, mas antes de sair queriam ver como é que estava a situação. E ela disse que quando foi olhar a situação, terrível, né? A pessoa que administrava desviando o dinheiro, né? Então eles estavam devendo muito, 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 muito. E era o nome deles, né? Então o que foi que ela fez? Segundo ela, venderam tudo que eles tinham. Tudo que eles adquiriram com o ministério, eles automaticamente perderam, porque tiveram que vender tudo para poder limpar o nome deles. Mas por que fizeram isso? O testemunho que ela dá. Porque carregam também o quê? A imagem de Cristo. É o testemunho de Cristo. Então eles não poderiam permanecer ou ficar naquela situação. Eles foram forçados, por uma questão de testemunho, a regularizar aquela situação. Porque Jesus é o que, irmãos? É tudo sobre todos. Jesus é tudo sobre todos. Então nós devemos entender que tudo que a gente faz é para o Senhor. Tudo. Absolutamente tudo. Ao entendermos isso, irmãos, nós vamos conseguir viver e experimentar verdadeiramente o que é o cristianismo. Agindo dessa forma, seguindo as orientações que a palavra de Deus nos dá, vivendo de acordo com as Escrituras, o nosso testemunho vai falar aos corações muito mais do que as nossas palavras. Deus nos ajude, irmãos. Amém? Vamos orar? Santo querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, por essa reflexão. Ó Deus, que o Senhor transforme o nosso coração para que possamos verdadeiramente entender que o Senhor é tudo sobre todos. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nos ajude a vivermos a nossa vida em conformidade com a Tua palavra. E realmente possamos sair daqui, ó Deus, transformados, ó Deus, tratados, ó Deus, pela Tua palavra. Possamos ser um testemunho vivo da obra que o Senhor realizou em nossas vidas. Que o nosso testemunho tenha mais poder do que as nossas palavras. Que as pessoas possam ver em nossa vida a vida do Senhor em nós.
perdoa nossos pecados